Capítulo 39. Uma visita de Velen Sedai. Caramba, tá ficando bom o livro, hein? Você nunca segurou o bastão dos juramentos. Egwene acusou, ainda de pé ao lado do armário. Velen permaneceu ao lado da cama, tomando seu chá. A mulher corpulenta usava um vestido marrom simples com um corte matronal no busto e um cinto grosso de couro na cintura. As saias estavam divididas e, a julgar pelas botas sujas aparecendo por baixo da bainha, ela acabara de chegar à Torre Branca. Não seja boba. Verin jogou para trás uma mecha de cabelo que havia escapado do seu coque. A marrom era marcada por um traço pronunciado de cinza. Criança, eu segurei o bastão do juramento e jurei sobre ela antes de sua avó nascer. Então você removeu os juramentos, disse Egwene. Era possível com o bastão dos juramentos. Afinal, Yukiri e Sairin e as outras haviam removido seus juramentos e os substituído. Bem, sim, disse Verin de maneira maternal. Eu não confio em você. Egwene se viu deixando escapar. Acho que nunca confiei. Muito sábia, disse Verin tomando seu chá. Não era um cheiro que Egwene reconhecesse. Eu sou, afinal, da Aja Negra. Egwene sentiu um calafrio súbito, como se uma ponta de gelo atravessasse suas costas e descesse até o peito. A Aja Negra. Verin era da Aja Negra. Claro. Egwene imediatamente alcançou o poder único. Mas é claro que a raiz forte tornava esse esforço inútil. E a própria Egwene era quem sugeriu que fosse dado a ela. Luz. Havia perdido o juízo. Ela estava tão confiante e certa após sua vitória que não se preveniu do que poderia acontecer se encontrasse uma irmã negra. Mas quem poderia esperar encontrar uma irmã negra? Encontrar alguém sentada calmamente em sua cama, tomando chá e olhando para você com aqueles olhos que sempre pareciam saber demais. Que melhor maneira de se esconder do que como uma modesta marrom, constantemente rejeitada pelas outras irmãs por causa de seus modos distraídos e acadêmicos. Nossa, mas este é um bom chá, disse Veri. Na próxima vez que você ver Laras, por favor, agradeça a ela em meu nome por fornecer isso. Ela prometeu que tinha alguns que não estragaram, mas eu não confiei nela. Não posso confiar muito hoje em dia, não é? O quê? Laras é uma amiga das trevas? Perguntou Egwene. Céus, não, disse Verin. Ela é muitas coisas, mas não uma amiga das trevas. Você preferiria encontrar um manto branco se casando com uma Aes Sedai do que encontrar Laras jurando ao grande senhor. Mulher extraordinária e muito boa em julgar o sabor dos chás. O que você vai fazer comigo? Disse Egwene, obrigando-se a falar com calma. Se Velen quisesse matá-la, já teria feito isso. Obviamente, Velen queria usar Egwene, e usar daria oportunidades a Egwene. Oportunidade de fuga, oportunidade de reverter a situação. Luz. Este era um péssimo momento. Bem, disse Velen. Primeiro vou pedir que você se sente. Gostaria de lhe oferecer um pouco de chá, mas duvido sinceramente que você queira o que estou tomando. Pense, Egwene, ela disse a si mesma. Pedir ajuda seria inútil. Apenas as novatas provavelmente ouviriam, já que suas guardiãs vermelhas haviam fugido. De todas as vezes para ficar sozinha. Ela nunca teria pensado que desejaria ter carcereiras por perto. De qualquer forma, se ela gritasse, Velen sem dúvida a prenderia e amordaçaria com tramas de ar. E se alguma novata não ouvisse, elas correriam para ver qual era o problema. E isso só as colocaria nas garras de Velen também. Então Egwene puxou o único banquinho de madeira da sala e sentou-se nele, o traseiro protestando contra a madeira não acolchoada. A pequena sala estava quieta, fria e estéril, pois estava desocupada há 4 dias. Egwene procurou furiosamente uma via de fuga.
Eu a cumprimento pelo que você fez aqui, Egwene, disse Vere. Eu acompanhei um pouco da tolice acontecendo entre as facções das Aes Sedai, embora eu tenha decidido não me envolver pessoalmente. Era mais importante continuar minha pesquisa e ficar de olho no jovem autor. Ele é fogoso, devo dizer. Me preocupo com o rapaz. Não tenho certeza se ele entende como o grande senhor trabalha. Nem todo mal é tão óbvio quanto os escolhidos. Os abandonados, como você os chamaria. Óbvio, disse Gwen. Os abandonados? Bem, em comparação, Veren sorriu e esquentou as mãos na xícara de chá. Os escolhidos são como um bando de crianças briguentas, cada uma tentando gritar mais alto e atrair a atenção do pai. É fácil determinar o que elas querem. Poder sobre as outras crianças, prova de que são as mais importantes. Estou convencida de que não há inteligência, astúcia ou habilidade que faz de um escolhido, embora, é claro, essas coisas sejam importantes. Não. Acredito que é o egoísmo que o grande senhor procura em seus maiores líderes. Egwene franziu a testa. Elas estavam realmente tendo uma conversa tranquila sobre os abandonados. Por que ela escolheria essa qualidade? Isso os torna previsíveis. Uma ferramenta na qual você pode confiar para agir conforme o esperado é muito mais valiosa do que uma que você não consegue entender. Ou talvez porque, quando eles lutam um contra o outro, apenas os fortes sobrevivem. Eu não sei, honestamente. Os escolhidos são previsíveis, mas o grande senhor é tudo menos isso. Mesmo depois de décadas, não posso ter certeza exatamente do que ele quer ou por que ele quer. Só sei que esta batalha não está sendo travada da maneira que Autor supõe que será. E o que isso tem a ver comigo? Perguntou Egwene. Não muito, disse Verin rindo de si mesmo. Receio ter me deixado desviar. E com tão pouco tempo também. Eu realmente preciso prestar atenção. Ela ainda parecia agradável e erudita, irmã marrom. Egwene sempre esperou que as irmãs negras fossem diferentes. De qualquer forma, continuou Verin, estávamos conversando sobre o que você fez aqui, na torre. Eu estava com medo de vir e encontrá-la ainda perambulando com suas amigas lá fora. Imagine meu espanto ao descobrir que você não apenas se infiltrou no regime de Elaida, mas também aparentemente virou metade do próprio salão contra ela. Você certamente irritou algumas de minhas associadas, posso lhe dizer. Elas não estão muito satisfeitas. Verin balançou a cabeça, tomando outro gole de chá. Verin, eu... Egwene fez uma pausa. O que é? Sem tempo, infelizmente, disse Verin inclinando-se para a frente. De repente, algo nela pareceu mudar. Embora ela ainda fosse uma mulher idosa e às vezes maternal, sua expressão ficou mais determinada. Ela capturou os olhos de Egwene e a intensidade daquele olhar chocou-o. Esta era a mesma mulher. Obrigada por aceitar as divagações de uma mulher, disse Verin, a voz muito mais suave. Foi muito bom ter uma conversa tranquila durante o chá, pelo menos uma vez. Pelo menos mais uma vez. Agora, há algumas coisas que você precisa saber. Há alguns anos, enfrentei uma decisão. Encontrei-me uma posição em que poderia ou prestaria juramento ao tenebroso, ou poderia revelar que na verdade nunca quis ou pretendi fazê-lo, pelo que teria sido executada. Talvez outra teria encontrado uma maneira de contornar essa situação. Muitas teriam simplesmente optado pela morte. Eu, no entanto, vi isso como uma oportunidade. Veja, raramente alguém tem uma chance como esta de estudar uma fera dentro de seu coração para ver realmente o que faz o sangue fluir, para descobrir todas as pequenas veias e vasos, para descobrir onde todas as pequenas veias e vasos levam. Uma experiência extraordinária. Espere, disse Egwene. Você se juntou à Aja Negra para estudá-las?
Eu me juntei a elas para manter minha pele intacta, disse Velen sorrindo. Gosto bastante dela, embora Thomas tenha falado sobre esses cabelos brancos. De qualquer forma, depois de me juntar a elas, a chance de estudá-las era, era tirar o melhor proveito da situação. Thomas, ele sabe o que você fez? Ele mesmo era um amigo das trevas, criança, disse Velen. Querendo sair? Bem, realmente não há uma saída. Não uma vez que o grande senhor tenha suas garras em você. Mas havia uma maneira de lutar para compensar um pouco do que você fez. Eu ofereci essa chance a Thomas e acredito que ele ficou muito grato a mim por isso. Egwene hesitou, tentando assimilar tudo aquilo. Vayne era uma amiga das trevas, mas não ao mesmo tempo. Você disse que ele estava muito grato a você? Vayne não respondeu imediatamente. Ela simplesmente tomou outro gole de seu chá. Os juramentos que se fazem ao grande senhor são bastante específicos. Ela finalmente continuou. E quando são colocados sobre alguém que pode canalizar, são obrigatórios, impossíveis de quebrar. Você pode trair outros amigos das trevas. Você pode se voltar contra os escolhidos se puder justificá-lo. O egoísmo deve ser preservado. Mas você nunca poderá traí-lo. Você nunca pode trair a própria ordem para estranhos. Mas os juramentos são específicos. Muito específicos. Ela olhou para cima, encontrando os olhos de Egwene. Juro não trair o grande senhor, guardar meus segredos até a hora da minha morte. Foi isso que prometi. Está vendo? Egwene olhou para a xícara fumegante nas mãos de Veren. Veneno? É preciso um chá muito especial para fazer a podridão de Aspen descer docemente, disse Veren tomando outro gole. Como eu disse, por favor, agradeça a Laras por mim. Egwene fechou os olhos. Ninaiva havia mencionado podridão Aspen para ela. Uma gota podia matar. Era uma morte rápida, pacífica e muitas vezes vinha dentro de uma hora após a ingestão. Um buraco curioso nos juramentos, disse Verin suavemente, para permitir que alguém efetue uma traição na hora final de sua vida. Não posso deixar me perguntar se o grande senhor sabe disso. Por que ele não fecharia esse buraco? Talvez ele não veja isso como uma ameaça, disse Egwene abrindo os olhos. Afinal, que tipo de amigos das trevas se mataria para promover o bem maior? Não parece o tipo de coisa que seus seguidores considerariam. Pode estar certa nisso, disse Verin, colocando a xícara de chá de lado. Seria sensato garantir que fosse descartado com cuidado, criança. Então é isso? Egwene perguntou gelada. E Thomas? Fizemos nossas despedidas. Ele está passando sua última hora com a família. Egwene balançou a cabeça. Parecia uma tragédia. Você veio a mim para confessar, matando-se em uma busca final pela redenção? Verin riu. Redenção? Acho que isso não seria tão facilmente conquistado. Luz sabe que fiz o suficiente para exigir um tipo muito especial de redenção. Mas valeu a pena o custo. Valeu a pena mesmo. Ou talvez seja simplesmente o que eu deva contar eu mesma. Ela estendeu a mão para o lado, puxando um saco de couro de debaixo do cobertor, dobrado ao pé da cama de Egwene. Vere cuidadosamente desfez as alças. Então pegou 2 itens. 2 livros, ambos encadernados em couro. Um era maior, com um livro de referência, embora não tivesse título em sua encadernação vermelha. O outro era um livro azul fino. As capas de ambos estavam um pouco gastas pelo uso. Vere entregou a Egwene. Hesitante, ela os pegou. O volume maior pesando em sua mão direita, o livro azul leve em sua mão esquerda. Ela correu um dedo sobre o couro liso, franzindo a testa. Ela olhou para Vere.
Toda mulher na Aja Marrom, disse Verin, procura produzir algo duradouro. Pesquisa ou estudo que seja significativo. Outros frequentemente nos acusam de ignorar o mundo ao nosso redor. Pensam que apenas olhamos para trás. Bem, isso é impreciso. Se nos distraemos é porque olhamos para a frente, para aquelas que virão. E a informação, o conhecimento que acumulamos. Egwene colocou o livro azul de lado, olhando primeiro para o vermelho. As palavras foram escritas com uma caligrafia pequena e eficiente, mas apertada, que ela reconheceu como a de Vere. Nenhuma das frases fazia sentido. Elas eram rabiscos. O livrinho é uma chave, Egwene, explicou Vere. Ele contém a cifra que usei para escrever este tomo. Este tomo é o trabalho. Meu trabalho. O trabalho da minha vida. O que é isso? Egwene perguntou baixinho, suspeitando que ela pudesse saber a resposta. Nomes, localizações, explicações, disse Verin. Tudo o que aprendi sobre elas. Sobre as líderes entre os amigos das trevas. Sobre a Aja Negra. As profecias que elas acreditam. Os objetivos e motivações das facções separadas. Junto com uma lista, no final, de todas as irmãs da Aja Negra que pude identificar. Egwene começou. Todas? Duvido que tenha pego todas elas, disse Verin sorrindo. Mas acho que peguei a grande maioria. Garanto, Egwene, pode ser bastante meticulosa. Posso ser bastante meticulosa. Egwene olhou para os livros com admiração. Incrível. Luz. Mas este era um tesouro maior do que o tesouro de qualquer rei. Um tesouro tão grande quanto a própria trombeta de Valer. Ela olhou para cima, com lágrimas nos olhos, imaginando uma vida passada entre as Aja Negra, sempre observando, registrando e trabalhando para o bem de todos. Ah, não faça isso, disse Verin. Seu rosto estava começando a ficar pálido. Eles têm muitos agentes entre nós, como vermes comendo a fruta do caroço. Bem, achei que era hora de termos pelo menos uma de nós entre elas. Isso vale a vida de uma mulher. Poucas pessoas tiveram a chance de criar algo tão útil e tão maravilhoso quanto este livro que você tem nas mãos. Todas nós buscamos mudar o futuro, Egwene. Acho que posso ter uma chance de fazer isso. Verin respirou fundo e levou a mão à cabeça. Meu. Isso funciona rapidamente. Há mais uma coisa que devo lhe dizer. Abra o livro vermelho, por favor. Egwene obedeceu e encontrou uma tira de couro fina com pesos de aço nas pontas, do tipo usado para marcar a posição de alguém em um livro, embora fosse mais comprida do que as outras que ela vira. Enrole em volta do livro, disse Verin, coloque-o marcando qualquer página, e depois torça as pontas soltas no topo. Egwene obedeceu, curiosa, enfiando a alça em uma página aleatória e fechando o livro. Ela colocou o livro menor em cima do maior, então pegou as pontas do marcador que pendiam e as torceu uma sobre a outra. Os pesos, ela notou, se encaixavam. Ela os trancou no lugar. E os livros desapareceram. Egwene ficou olhando. Ela ainda podia senti-los em suas mãos, mas os próprios livros eram invisíveis. Só funciona em livros, infelizmente, disse Verin bocejando. Alguém da Era das Lendas, ao que parece, estava muito preocupado em esconder seu diário dos outros. Ela sorriu levemente, mas estava ficando muito pálida. Obrigado, Verin, disse Egwene abrindo e desembrulhando o marcador. Os volumes apareceram novamente. Eu gostaria que houvesse alguma outra maneira. Admito que o veneno era um plano B, disse Verin. Não estou ansiosa pela morte. Ainda há coisas que preciso fazer. Felizmente, coloquei várias delas em movimentos para serem cuidadas, caso eu não volte.
Independentemente disso, meu primeiro plano era encontrar o bastão dos juramentos, então ver se eu poderia usá-lo para remover os juramentos do grande senhor. O bastão dos juramentos parece ter desaparecido, infelizmente. Sairim, pensou Egwene e as outras. Devem ter pego de novo. Sinto muito, Veri. Poderia não ter funcionado de qualquer maneira, disse Verin, acomodando-se na cama, arrumando a travesseira atrás de seu cabelo castanho com mechas. O processo de fazer aqueles juramentos ao grande senhor foi diferente. Eu gostaria de ter descoberto mais um boato para você. Uma, uma das abandonadas está na torre, criança. É Misaana, eu tenho certeza disso. Eu esperava poder trazer a você o nome sob o qual ela está se escondendo, mas nas duas vezes que a encontrei, ela estava encoberta a ponto de eu não saber. O que eu vi está registrado no livro vermelho. Cuidado onde pisa. Tenha cuidado como você golpeia. Vou deixar para você decidir se quer tentar pegar todas de uma vez ou se quer pegar as mais importantes separadamente em segredo. Talvez você decida observar e ver se consegue conter suas tramas. Um bom interrogatório pode esclarecer algumas das perguntas que não fui capaz de responder. Tantas decisões você deve tomar para alguém tão jovem. Ela bocejou, então fez uma careta quando uma dor a apunhalou. Egwene se levantou, caminhando para o lado de Veren. Obrigado, Veren. Obrigado por me escolher para carregar este fardo. Veren sorriu levemente. Você se saiu muito bem com os petiscos anteriores que lhe dei. Essa era uma situação bastante interessante. A Amelin ordenou que eu lhe desse informações para caçar as irmãs negras que fugiram da torre. Então eu tive que obedecer, embora a líder da Aja Negra ficou frustrada com a ordem. Eu não deveria ter dado a você o terangrial dos sonhos, sabe? Mas sempre tive um pressentimento sobre você. Não tenho certeza se merecia tal confiança. Egwene olhou para o livro. Confiança no que você demonstrou. Bobagem, criança, disse Vene, bocejando novamente, fechando os olhos. Você será a Amelin delas. Por favor, certifique-se de que elas saibam. Embora a palavra Aja Negra possa marcar meu nome para sempre, minha alma é marrom. Diga a elas. Farei isso, Vene, prometeu Egwene. Mas sua alma não é marrom. Posso ver isso. Seus olhos se abriram, encontrando os de Egwene, uma carranca franzindo sua testa. Sua alma é de um branco puro, Vere, Egwene disse suavemente, como a própria luz. Vere sorriu e seus olhos se fecharam. A morte real demorou mais alguns minutos para chegar, mas a inconsciência veio primeiro e rapidamente Egwene sentou-se, segurando a mão da mulher. Elarda e o salão podiam cuidar de si mesmos. Egwene havia preparado bem suas sementes. Aparecer agora e fazer exigências seria estender demais sua autoridade. Depois que o pulso de Vene enfraqueceu, Egwene pegou a xícara de chá envenenado e a pôs de lado, erguendo o pires bem na frente do nariz de Vene. A superfície brilhante não refletia nenhuma névoa. Parecia insensível checar duas vezes, mas havia alguns venenos que podiam fazer alguém parecer morto e respirar muito superficialmente. E se Vene quisesse enganar Egwene e apontar o dedo para as irmãs erradas, isso teria sido uma ótima oportunidade. Método insensível, de fato, para checar insensível, de fato, para checar duas vezes. E isso fez Egwene sentir-se mal, mas ela era a Amerlin. Ela fazia o que era difícil e considerava todas as possibilidades. Certamente nenhuma irmã verdadeiramente negra estaria disposta a morrer apenas para criar tal desorientação. Seu coração confiava em Verin, embora sua mente quisesse ter certeza. Ela olhou para a sua mesa simples, onde havia colocado os livros. Naquele momento, a porta de seu quarto se abriu sem aviso, e uma jovem Aes Sedai,
nova o suficiente para o Charlie para que seu rosto ainda não mostrasse a aparência eterna, espiou. Thérese, uma das Irmãs Vermelhas. Então alguém finalmente foi designada para cuidar de Egwene. Seu período de liberdade havia chegado ao fim. Bem, não adiantava chorar pelo que poderia ter sido. O tempo foi bem gasto. Ela desejou que Velen tivesse vindo vê-lo uma semana antes. Mas o que estava feito, estava feito. A Irmã Vermelha franziu a testa ao ver Velen, e Egwene rapidamente levou um dos dedos aos lábios e lançou um olhar severo à irmã mais nova. Egwene correu para a porta. Ela acabou de entrar e queria falar comigo sobre uma tarefa que me deu há muito tempo, antes da divisão da torre. Elas podem ser extremamente obstinadas às vezes, essas irmãs marrons. Palavras verdadeiras, cada uma delas. Thérese sentiu tristemente com o comentário sobre as marrons. Eu gostaria que ela tivesse escolhido sua própria cama para se deitar, disse Egwene. Não tenho certeza do que fazer com ela agora. Tudo verdade novamente. Egwene realmente precisava colocar as mãos naquele bastão dos juramentos. Mentir começou a parecer muito conveniente em momentos como este. Ela devia estar cansada de suas viagens, disse Thérese, voz suave, mas firme. Você a deixará fazer o que ela deseja. Ela é Sedai, e você é simplesmente uma noviça. Não a perturbe. Com isso, a vermelha fechou a porta, e Egwene sorriu para si mesma, satisfeita. Então ela olhou para o cadáver de Vayne e o sorriso desapareceu. Eventualmente, ela teria que revelar que Vayne havia morrido. Como explicaria isso? Bem, ela pensaria em algo. Se pressionada, ela poderia simplesmente dizer a verdade. Primeiro, porém, ela precisava passar algum tempo com aquele livro. As chances de ser tirado dela em um futuro próximo eram grandes, mesmo com o marcador Terangreal. Ela provavelmente deveria guardar a cifra separada do livro escondido. Talvez memorizar e destruir a cifra. Tudo isso seria mais fácil de planejar se ela soubesse como as coisas aconteceram no salão. Hilarda havia sido deposta? Silviana estava viva ou fora executada? Havia pouco que ela pudesse descobrir agora, não enquanto estava sendo protegida, vigiada. Ela simplesmente teria que esperar e ler. O código provou ser bastante complexo, exigindo boa parte do livro menor para explicar. Isso era vantajoso e frustrante. Seria muito difícil quebrar o código sem ele, mas o código também seria impossível de memorizar. Ela não conseguiria fazer isso antes do amanhecer, quando teria que revelar o verdadeiro estado de Veren. Ela olhou para a mulher. Veren realmente parecia estar dormindo pacificamente. Egwene puxou o cobertor e cobriu até o pescoço. Depois tirou os sapatos e os colocou ao lado da cama para aumentar a ilusão. Sentindo-se um pouco desrespeitosa, ela decidiu rolar Veren para o lado. A irmã vermelha já havia espiado algumas vezes, e ver Veren em outra posição pareceria menos suspeito. Terminado isso, Egwene olhou para a vela para avaliar a passagem do tempo. Não havia janelas na sala, não nos aposentos de uma noviça. Ela deixou de lado o desejo de abraçar o poder e criar uma bola de luz para ler. Ela teria que se contentar com a chama de uma única vela. Pô, eu tinha que ler com uma chama de lampião. Ela acabou em sua primeira tarefa, decifrar os nomes das irmãs negras listados na parte de trás do tomo. E isso era ainda mais importante do que memorizar a cifra. Ela tinha que saber em quem podia confiar. As próximas horas foram as mais perturbadoras e desconfortáveis de sua vida. Alguns dos alguns dos nomes eram desconhecidos para ela, mas muito pouco familiares. Outras eram mulheres com quem ela trabalhara, respeitara e até em quem confiara. Ela xingou quando encontrou o nome de Catherine perto do topo da lista. Então sibilou de surpresa quando o nome de Alviarin apareceu. Ela tinha ouvido falar de Elsa Penfeld e Galina Casban,
embora não conhecesse alguns dos próximos nomes. Ela sentiu um buraco doentio dentro dela quando leu o nome de Sherian. Egwene certa vez suspeitara da mulher, é verdade, mas isso fora durante seus dias como novice e aceita. Durante aqueles dias, os dias em que ela começou a castar a Aja Negra, a traição de Liandre ainda estava fresca. E Egwene suspeitara de todas na época. Durante o exílio em Salidar, Egwene trabalhou em estreita colaboração com Sherian e passou a gostar da mulher. Mas ela era da Aja Negra. A própria guardiã de Egwene era uma da Aja Negra. Prepare-se, Egwene pensou, continuando a ler a lista. Ela superou os sentimentos de traição, amargura e o arrependimento. Não deixaria as emoções atrapalhar seu dever. As irmãs negras estavam espalhadas por todas as áreas. Algumas eram irmãs, outras eram as mais baixas e menos poderosas das Aes Sedai. E havia centenas delas, um pouco mais de 200 pelas próprias contas de verem. 21 na azul, 28 na marrom, 30 na cinza, 38 na verde, 17 na branca, 21 na amarela e impressionantes 48 na vermelha. Havia nomes de aceitas e noviças também. O livro observou que aquelas provavelmente eram amigas das trevas antes de se juntarem à Torre Branca, já que a Aja Negra não recrutava nenhuma, exceto a Aes Sedai. Ele a encaminhou para uma página anterior para uma explicação mais longa, mas Egwene continuou a lista de irmãs. Ela precisava saber os nomes de cada mulher. Precisava. Havia irmãs negras entre as Aes Sedai rebelde e as da Torre Branca, e até mesmo algumas entre as desalinhadas que estavam longe da torre durante a divisão. Além de Sherian, a descoberta mais perturbadora da lista foram as irmãs que eram assistentes na torre ou entre as rebeldes. Duhara Bazarin, Verina Behar, Sedore da Jena, Delana Mosalene, claro, e Talene Minley também. Meidan admitiu a Egwene em segredo que Talene era um membro da Aja Negra, que Sairin e os outros haviam descoberto, mas ela havia fugido da torre. Moria Carentanis. Esta última era um membro da Aja Azul, uma mulher que usava o chale por mais de 100 anos, conhecida por sua sabedoria e sensatez. Egwene havia conversado com ela em diversas ocasiões e se baseara em sua experiência, presumindo que ela, uma azul, seria uma das pessoas mais confiáveis em seu apoio. Moria fora uma das que ansiara por eleger Egwene como Amelin, e logo se colocara a favor de Egwene em vários momentos cruciais. Cada nome era como um espinho na pele de Egwene. Dagdara Finchei, que havia curado Egwene uma vez quando ela tropeçou e torceu o tornozelo. Zanika, que dera aulas a Egwene e parecera tão agradável. Larissa Lindel, Miyase, para quem Egwene quebrou nozes. Nesita, Nacella Kayama, Laene Forrel, que, como Elsa, estava vinculada a Rand. Binlin Pena, Melvara, Shai Rugan. A lista continuou. Nem Romanda nem Lelaine eram negras, o que era um tanto irritante. Ser capaz de jogar uma ou ambas em correntes teria sido muito conveniente. Por que Sherian, mas nenhuma dessas duas? Pare com isso, Egwene pensou. Ela pensou. Você não está se comportando racionalmente. Desejar que certas irmãs fossem negras não a levava a lugar nenhum. Kazuene não estava na lista. Nenhuma das amigas mais queridas de Egwene. Ela não esperava que fosse, mas ainda assim era bom completar a lista sem ver nenhum de seus nomes. O grupo que caçava a Negra na Torre Branca realmente era verdade, pois nenhum de seus nomes estavam na lista. A lista também não continha os nomes de nenhuma das espiãs enviadas de Salidar. E o nome de Elaida também não estava na lista. Havia uma anotação no final explicando que Vayne havia olhado atentamente para Elaida em busca de provas de que ela era da Aja Negra. Mas os comentários das irmãs negras a levavam a acreditar firmemente que Elaida não estava. Apenas uma mulher instável que às vezes era tão frustrante para a Aja Negra quanto para o resto da torre.
Fazia sentido, infelizmente. Saber que Galina e Alviarim eram negras levou a Egwene a suspeitar que ela não encontraria o nome de Elaida na lista. As negras pareciam mais propensas a escolher alguém que pudesse manipular para ser Amelin. Então instalar uma negra buscadora para buscadora, não acho como guardiã, para mantê-la na linha. É, quem manda nunca está no poder. Não diretamente. Elas provavelmente usaram algum tipo de influência contra Elaida por meio de Galina, a quem Vayne notou que provavelmente conseguiu se tornar chefe das Vermelhas, ou Alviarim. Elas intimidaram ou subornaram Elaida para fazer o que desejavam, sem que ela soubesse que estavam servindo a Águia Negra. E isso ajudou a explicar a estranha queda de Alviarim. Ela tinha ido longe demais, talvez, ou ultrapassou a si mesma, ganhando a ira de Elaida. Parecia plausível, embora elas não tivessem certeza, até que Elaida falasse ou Egwene pudesse interrogar Alviarim. O que ela pretendia fazer o mais rápido possível. Ela fechou o grosso livro vermelho, pensativa, sua vela queimando quase até a base. Estava crescendo no final do dia. Acho que talvez estava amanhecendo. Talvez fosse hora de insistir em receber alguma informação sobre o estado da torre. Antes que ela pudesse decidir como fazer isso, alguém bateu na porta. Egwene ergueu os olhos, torcendo apressadamente as tiras do marcador e fazendo os dois livros desaparecerem. Uma batida significava que alguém que não era uma vermelha estava lá. Entre, ela chamou. A porta se abriu para revelar Nicola, com seus grandes olhos escuros e corpo esguio, parada do lado de fora e sob o olhar atento de Thérese. A vermelha não parecia satisfeita com o fato de Gwen receber uma visita, mas a tigela fumegante que Nicola carregava na bandeja indicava por que ela havia recebido permissão para bater. Nicola fez uma reverência para Egwene. Seu vestido branco de aprendiz aprendiz, não é aceito? Esvoaçando. A carranca de Thérese se aprofundou. Nicola não percebeu, no entanto. Para ver em Sedai, ela disse suavemente, apontando para a cama. Por ordem da senhora das cozinhas, depois de ouvir como Velen Sedai estava exausta das viagens. Egwene assentiu, gesticulando em direção à mesa, escondendo sua empolgação. Nicola se aproximou rapidamente, colocando a bandeja na mesa, sussurrando baixinho. Devo perguntar se você confia nela? Ela olhou novamente para a cama novamente. Sim, respondeu Egwene, abafando o som e empurrando seu banquinho para trás. Então suas aliadas não sabiam que Vene estava morta. Isso era bom. O segredo ainda estava seguro, por enquanto. Nicola assentiu, então falou em voz baixa. Seria bom ela comer enquanto está quente, embora eu deixe isso para você se você não quiser acordá-la. Fui instruída a avisá-la para não tocá-la você mesma. Não farei isso, a menos que ela não precise disso, respondeu Egwene, virando-se. Alguns momentos depois, a porta se fechou atrás de Nicola. Egwene esperou alguns dolorosos minutos até que Thérese abrisse a porta e a examinasse. Passando o tempo lavando o rosto e as mãos e vestindo o vestido limpo. Finalmente, confiante de que não seria interrompida, ela pegou a colher e pescou na sopa. Com certeza, ela encontrou um pequeno frasco de vidro com um pedaço de papel enrolado. Espertas. Suas aliadas aparentemente ouviram falar da presença de Vayne no quarto de Egwene e decidiram usar isso como desculpa para conseguir fazer alguém entrar. Ela desenrolou o papel, que continha apenas uma palavra. Espere. Ela suspirou, mas não havia nada a fazer. Não ousou pegar o livro e continuar lendo, no entanto. Logo ela ouviu vozes do lado de fora e o que parecia ser uma discussão. Outra batida veio na porta. Entre, disse Egwene curiosa. A porta se abriu e Meidan entrou na sala. Ela intencionalmente fechou a porta para Thérese. Mãe, disse ela, fazendo uma reverência. A mulher esbelta usava um vestido cinza justo que puxava um pouco demais para o peito largo.
Ela tinha marcado um jantar com Elaida essa noite? Sinto muito por fazer você esperar. Egwene assinou com desdém. Como você passou por Turese? Sabes que Elaida me favorece com visitas, disse ela. E a lei da torre diz que nenhuma prisioneira pode ser proibida de receber visitas. Ela não poderia impedir uma irmã de visitar uma simples noviça, embora ela tentasse argumentar. Egwene assentiu e Meidane olhou para Vayne fazendo a testa. Então ela empalideceu. As feições de Vayne haviam se tornado cerosas e opacas, e era óbvio que algo estava errado. Foi bom que Turese nunca tivesse olhado de perto para a mulher dormindo. Vayne Sedai está morta, disse Egwene olhando para a porta. Mãe? Perguntou Meidane. O que aconteceu? Você atacou? Vayne Sedai foi envenenada por uma amiga das trevas pouco antes de sua conversa comigo. Ela sabia do veneno e veio me passar algumas informações importantes em seus últimos momentos. Era incrível que algumas declarações verdadeiras podiam esconder. Claro, disse Meidane. Um assassinato dentro da Torre Branca? Temos que contar para alguém. Reunir a guarda e... Isso será resolvido, disse Egwene com firmeza. Fale baixo e recomponha-se. Não quero que a guarda lá fora ouça o que estamos dizendo. Meidane empalideceu, então olhou para Egwene, provavelmente se perguntando como ela podia ser tão insensível. Bom, deixa ver, deixa ver a controlada e determinada Amelie. Contanto que ela não visse uma pitada de tristeza, confusão e ansiedade por dentro. Sim, mãe. Meidane fez uma reverência. Claro, peço desculpas. Agora, você traz notícias, presumo? Sim, mãe, disse Meidane, recompondo-se. Sairi me instruiu a ir até você. Ela disse que você precisaria saber dos acontecimentos do dia. Sim, disse Egwene, tentando não demonstrar impaciência. Luas. Mas ela já havia conseguido entender essa parte. A mulher não poderia continuar com isso. A viagem negra para lidar. Elaida ainda é Amelie, disse Meidane, mas apenas por um fio de cabelo. O salão da torre se reuniu e a censurou formalmente. Elas informaram a Elaida que a Amelie não era uma governante absoluta e que ela não poderia continuar a fazer decretos e demandas sem consultá-las. Egwene assentiu. Não é uma reviravolta inesperada, disse ela. Mas de uma Amelie tornou-se apenas uma figura de proa, porque se excedeu de maneira semelhante. Era por onde Elaida estava indo, e isso teria sido satisfatório se não fosse o fim dos dias. E a penitência? 3 meses, disse Meidane. Um pelo que fez com você, 2 pelo comportamento impróprio de sua posição. Interessante, disse Egwene pensativa. Houve algumas que pediram mais, mãe. Parecia que por um momento ela poderia ser deposta ali mesmo. Você estava assistindo? Perguntou Egwene, surpresa. Meidane assentiu. Elada pediu que o processo fosse fechado às chamas, mas ela não obteve apoio na mudança. Acho que sua própria Aja estava por trás disso, mãe. Todas as 3 irmãs vermelhas estão fora da torre. Ainda me pergunto onde Duhara e as outras foram. Duhara, uma da Aja Negra. O que ela estava fazendo? E as outras duas? As 3 estavam juntas? E, em caso afirmativo, as outras duas também poderiam ser da Aja Negra? Ela teria que resolver isso mais tarde. Como Elada encarou tudo isso? Ela não falou muito, mãe, disse Meidane. Ela sentou e observou, principalmente. Não parecia muito satisfeita. Fiquei surpresa que ela não começou a reclamar. As vermelhas, disse Egwene. Se ela está realmente perdendo apoio em sua própria Aja, eles a teriam avisado com antecedência para não causar mais problemas. Essa também é a avaliação de Saerin, respondeu Meidane. Ela também notou que sua própria insistência para que a Aja Vermelha não caísse, espalhada por um grupo de noviças que ouviu você, era parte do que impediu Elaida de ser deposta. Bem,
Eu não me importaria que ela fosse deposta, disse Egwene. Eu só não queria que toda a Aja fosse dissolvida. Ainda assim, isso pode ser melhor. A queda de Elaida tem que vir de uma forma que não derrube a torre com ela. Porém, se Egwene pudesse fazer isso de novo, ela poderia se retratar daquelas palavras ditas anteriormente. Ela não queria que ninguém pensasse que Egwene estava apoiando Elaida. Suponho que a sentença de Silviana foi anulada? Não completamente, mãe, disse Meidane. Ela está detida enquanto o salão decide o que fazer com ela. Ela ainda desafiou a Amelie de uma forma muito pública e fala assim em penitência. Egwene franziu a testa. Cheirava a um acordo. Helada provavelmente se encontrou em uma conferência fechada com a líder da Vermelha, quem quer que fosse, agora que Galina havia desaparecido, discutindo os detalhes. Silviana ainda seria punida, embora não com tanta rigidez, mas Helada se submeteria à vontade do salão. Indicava que Elaida estava em terreno instável, mas que ainda podia fazer exigências. Seu apoio não estava completamente corroído dentro de sua própria Aja, como Egwene esperava. Ainda assim, esta era uma feliz reviravolta nos acontecimentos. Silviana viveria e Egwene, ao que parecia, teria permissão para voltar à sua vida como uma noviça. As irmãs ficariam descontentes o suficiente com Elaida para repreendê-la. Com um pouco mais de tempo, Egwene estava confiante que poderia derrubar a mulher e reunificar a torre. Mas ela se atrevia a gastar esse tempo. Ela olhou para a mesa, onde os preciosos livros estavam escondidos dos olhos. Se ela organizasse um ataque em massa contra a Taja Negra, isso levaria a uma batalha? Isso desestabilizaria ainda mais a torre? E ela poderia realisticamente esperar atacar todas elas ao mesmo tempo? Precisava de tempo para considerar a informação. Por enquanto, isso significava ficar na torre e trabalhar com Elaida. E, infelizmente, isso significava deixar a maioria das irmãs da Aja Negra andar livremente. Mas nem todas elas. Meidane, disse Egwene, eu quero que você relate às outras. Elas devem levar. Elas devem capturar a Alviarim e prendê-la. Testar ela com bastante juramentos. Diga-lhes para assumir que qualquer risco razoável para alcançá-la. A Alviarim, mãe? Perguntou Meidane. Por que ela? Ela é da Aja Negra, disse Egwene com o estômago embrulhado. E perto da liderança da sua organização na torre. Esta era a informação que Verin morreu para me trazer. Meidane palideceu. Tem certeza, mãe? Estou confiante na. Tenho confiança em Verin, disse Egwene. Mas ainda seria confiável que as outras se movessem e substituíssem o juramento de Alviarim e perguntassem se ela é da Aja Negra. Toda mulher deveria ter a chance de provar a si mesma, não importa a evidência. Vocês têm o bastão do juramento, presumo? Sim, disse Meidane. Precisávamos disso para provar a confiabilidade de Nicola. As outras queriam trazer algumas aceitas e noviças, pois elas podiam enviar mensagens aonde os irmãs não podiam ir. Sábio, considerando a divisão entre as Ajas. Por que ela? Por causa da frequência com que ela fala com as outras sobre você, mãe, disse Meidane. É sabido que ela é uma de suas maiores defensoras entre as noviças. Era estranho ver isso de uma mulher que efetivamente a havia traído, mas a garota não podia ser culpada por isso, considerando todas as coisas. Elas não a deixaram fazer os 3 juramentos, é claro, disse Meidane. Ela não é a Aes Sedai. Mas ela fez o juramento sobre mentira e provou que não era uma amiga das trevas. Elas removeram o juramento depois. E você, Meidane? Perguntou Egwene. Elas removeram o quarto juramento de você? A mulher sorriu. Sim, mãe, obrigado. Egwene assentiu. Vá então, passe adiante minha mensagem. A Alviarim deve ser levada. Ela olhou para o corpo de Verin. Receio que terei que pedir para você levá-la com você também. Será melhor se ela desaparecer
ao invés de eu ter que explicar sua morte em meu quarto. Mas use um portal, disse Egwene. Devagar, se você não conhece a área bem o suficiente. Meidane assentiu, então abraçou a fonte. Desça outra coisa primeiro, disse Egwene pensativa. Não importa o que, algo que requer muito poder. Talvez uma das 100 tramas que alguém faz no teste para se tornar a Aes Sedai. Meidane franziu a testa, mas fez o que pediu, tecendo algo muito complicado e intensivo com o poder. Logo depois que ela começou, Thérese enfiou a cabeça na sala com desconfiança. A trama bloqueou sua visão do rosto de Vayne, infelizmente, mas Thérese não estava focada na marrom adormecida. Ela se concentrou na trama, abrindo a boca. Ela está me mostrando algumas das tramas que precisarei saber se fizer o teste para me tornar a Aes Sedai, disse Egwene secamente, interrompendo as palavras de Thérese. Isso é proibido? Thérese olhou para ela, mas fechou a porta e se retirou. Isso era para impedi-la de bisbilhotar e ver as tramas dos portais, disse Egwene. Agora rápido, pegue o corpo. Quando Thérese olhar de novo, direi a ela a verdade. Que você e Vayne saíram por um portal. Meidane olhou para o cadáver de Vayne. O que devemos fazer com o corpo? O que for apropriado, disse Egwene, cada vez mais irritada. Vou deixar isso para você. Não há tempo para lidar com isso agora. E leve essa xícara de chá com você. Está envenenado. Descarte-o com cuidado. Egwene olhou para a vela bruxuleante. Estava queimada, quase até a própria mesa. Ao lado, Meidane suspirou baixinho, então criou um portal. Tramas de ar moveram o corpo de Vayne pela abertura, e Egwene observou sair com uma pontada de arrependimento. A mulher merecia coisa melhor. Algum dia se saberia o que ela havia sofrido, o que havia conquistado. Mas não por um tempo ainda. Assim que Meidane se foi com o cadáver e o chá, Egwene acendeu outra vela e deitou-se na cama, tentando não pensar no corpo que a ocupara anteriormente. Ela relaxou, pensando em Siuan. A mulher iria dormir logo. Ela precisava ser avisada sobre Sherian e as outras. Egwene abriu os olhos em Tel Aerenidiod. Ela estava em seu quarto, ou pelo menos na versão dos sonhos. A cama estava feita, a porta fechada. Ela mudou seu vestido para um majestoso vestido verde adequado para uma Amerlin. Então mudou-se para o jardim da Praça da Torre. Siuan ainda não estava lá. Siuan ainda não estava lá, mas provavelmente ainda era um pouco cedo para o encontro. Ali, pelo menos, não se via nada da imundície que se acumulava na cidade ou da corrupção que operava nas raízes da unidade das áreas. Os jardineiros da torre moviam-se como forças naturais da unidade. Opa! Como forças naturais, plantando, cultivando e colhendo, enquanto as Amerlins subiam e desciam. O jardim era o menor do que a maioria dos outros jardins da torre. Jardim de primavera. Era um terreno triangular pressionando entre duas paredes. Talvez em outra cidade este lote teria sido usado para armazenamento ou simplesmente preenchido com pedra. Mas na Torre Branca, ambas as opções seriam feias. A solução era um pequeno jardim cheio de plantas que cresciam na sombra. Hortênsias subiam pelas paredes e rodeavam os vasos. Corações sangrando estavam enfileirados, com suas minúsculas flores cor-de-rosa caindo de delicadas folhas compostas de 3 pontas. Galhos cerdosos, floridos, com suas folhas finas e semelhantes a dedos, e outras pequenas árvores frondosas percorriam o interior das paredes triangulares, encontrando-se em um único ponto. Caminhando para cima e para baixo nas fileiras de árvores enquanto esperava, Egwene pensou em Sherian sendo da Ágia Negra. Enquanto as coisas a mulher tinha participado, ela havia sido mestra das noviças durante anos, durante o mandato de Siuan como Amerlin. Ela havia usado sua posição para intimidar,
Talvez para transformar outras irmãs. Ela esteve por trás do ataque do Homem Cinza há tanto tempo. Sherian fazia parte do grupo que curou Matt. Certamente ela não poderia ter feito nada malicioso enquanto estava em um círculo com tantas outras mulheres. Mas qualquer coisa envolvendo a mulher era suspeita. Isso era demais. Sherian tinha sido uma das encarregadas de Salidar antes da ascensão de Egwene ao poder. O que Sherian fez? Quanta manipulação ela exerceu? Quanto ela traiu para a sombra? Ela sabia com antecedência dos planos de Elaida para depor a Siwan? Galina e Alvearin eram negras e haviam sido duas das principais instigadoras. Então parecia provável que outras da Aja Negra tivessem sido avisadas. O êxodo de metade da torre, a reunião em Salidar e a subsequente espera e debate faziam parte do plano do Tenebroso, e a própria ascensão de Egwene ao poder. Enquanto as teias da sombra ela dançou sem saber. Este é um exercício de futilidade, ela disse a si mesma com firmeza. Não vá por esse caminho. Mesmo sem os livros de verem, Egwene suspeitava que a destruição da torre fosse obra do Tenebroso. É claro que ele ficaria satisfeito com o fato das Aes Sedai terem se dividido em duas, em vez de se unificarem sob uma única liderança. Era apenas mais pessoal agora. Egwene se sentiu suja, se sentiu enganada. Por um momento, ela se sentiu a garota do campo que muitos pensavam que ela fosse. Se ela ainda tivesse sido um peão para as negras, então ela também foi. Claro. Como o Tenebroso deveria ter rido ao ver duas Amelins rivais, cada uma com uma de suas lacaias leais ao seu lado, colocando-as uma contra a outra. Não podia ter certeza do que ele exatamente queria ou por que ele queria de se verem. Mesmo depois de anos de estudo, não posso ter certeza. Quem sabia se o Tenebroso riria? Ela estremeceu. Qualquer que fosse seu plano, ela lutaria com ele. Resistiria a ele. Cuspiria em seu olho, mesmo se ele ganhasse, assim como os Aiel diziam. Bem, isso é uma visão, disse a voz de Siwan. Egwene girou, percebendo com desgosto que ela não usava mais o vestido de Amelin, mas uma armadura completa como um soldado cavalgando para a batalha. Em sua mão, ela carregava um par de lanças Aiel. Ela baniu armaduras e lanças com o pensamento, retomando o vestido. Siwan, ela disse secamente, você pode convocar uma cadeira. Aconteceu algo. Siwan franziu a testa. O quê? Primeiro, Sherian e Moria são da Aja Negra. O quê? Siwan disse, chocada. Que bobagem é essa? Ela congelou. Mãe, acrescentou tardiamente. Não é bobagem, disse Egwene. Receio ser a verdade. Há outras, mas terei que dar seus nomes mais tarde. Ainda não podemos prendê-las. Preciso de tempo para planejar e pensar. Talvez uma noite. Vamos atacar em breve. Mas até que façamos, quero que Sherian e Moria sejam vigiadas. Não fique sozinha perto delas. Siwan balançou a cabeça em descrença. O quanto você tem certeza disso, Egwene? Muito certa, disse Egwene. Observe, Siwan, e pense no que pode fazer. Vou querer ouvir suas sugestões. Vamos precisar de uma maneira de pegá-las discretamente. Depois provar ao salão que o que fizemos é justificado. Isso pode ser perigoso. Siwan esfregou o queixo. Espero que você saiba o que está fazendo, mãe. Ela enfatizou a última palavra. Se eu errar, disse Egwene, então será culpa minha. Mas acho que não. Como eu disse, muita coisa mudou. Siwan baixou a cabeça. Ainda está cativa? Não exatamente. Ela ainda tem. Egwene hesitou, fazendo a testa para si mesma. Algo estava errado. Egwene?
Siwan perguntou ansiosa. Eu. Egwene começou, então estremeceu. Algo estava puxando sua mente, nublando-a. Alguma coisa estava puxando-a de volta. Theo, a Eraria, piscou para longe, e Egwene abriu os olhos de volta em seu quarto. Uma ansiosa Nicola sacudindo seu braço. Mãe, ela estava dizendo. Mãe. A garota tinha um corte sangrento na bochecha. Egwene sentou-se bruscamente e, naquele momento, toda a torre tremeu como se fosse uma explosão. Nicola agarrou seu braço, gritando de medo. O que está acontecendo? Perguntou Egwene. Crias das sombras, Nicola chorou. No ar, serpentes que lançam chamas e tramas de poder único. Estão nos destruindo. Ah, mãe. Retarmon Gaidon. Egwene sente um momento de pânico primitivo, mas quase incontrolável. Tarmon Gaidon. A última batalha. Ela ouviu gritos à distância, seguidos pelos gritos dos soldados ou guardiões. Não. Ela precisava se concentrar. Serpentes no ar. Serpentes que usavam poder único. Ou cavaleiros que usavam poder único. Egwene jogou o cobertor para longe e se levantou de um salto. Não era Tarmon Gaidon, mas era quase tão ruim. Os Xianshan finalmente atacaram a Torre Branca, assim como Egwene havia sonhado. E ela não conseguia canalizar poder suficiente para acender uma vela, muito menos de lutar de volta. Nossa, tá de sacanagem. Porra, meu, é quase meia-noite de uma terça-feira. Vai começar a Batalha da Torre e eu não vou aguentar ali. Droga. Que falta faz ganhar na Mega Sena, hein?